Capítulo 3. Visão do Salvador. Pareceu-me que após estas experiências quase morte, os anjos deixaram as portas do céu entreabertas. Eu comecei a ver muitas coisas do Espírito. Não acho que era algo exclusivo que eu tivesse visões ou sonhos proféticos, mas eles vieram para mim muitas vezes após estas primeiras dificuldades, e continuavam. Às vezes eu sinto como se a porta do céu esteja bem diante de mim e, se desejasse, eu poderia passar por ela, mas eu nunca o fiz. A tentação para não voltar à mortalidade seria muito grande, eu temo, e eu acabaria me desviando da minha rota mortal designada e que agora vejo diante de mim. Visão do Salvador. A seguinte visão é a primeira que experimentei sem ter que morrer. Eu estava dormindo, mas não foi um sonho. Eu não a estava vendo, mas estava presente na visão, experimentando-a com os meus 5 sentidos. A frase que Paulo usou para explicar tal experiência foi: se no corpo ou fora do corpo, não sei. 24. Foi exatamente assim para mim, e me foi igualmente difícil dizer se eu estava mais uma vez fora do meu corpo ou vivendo na carne. Eram cerca de 4h quando fui para a cama naquela noite. Eu estava terminando alguns trabalhos importantes e perdi a noção do tempo. Estava exausto, deitei-me depois de fazer a minha oração, e eu caí em um sono profundo. Minha primeira lembrança foi a de que eu estava me apressando do estacionamento para a sede da Estacante 7 onde eu havia sido designado a falar. Era a capela onde eu frequentara todos os domingos durante anos. Na minha mente eu estava atrasado para uma reunião e liderança e, portanto, fui correndo para o prédio. Eu estava no meio do caminho por trás da igreja, quando ouvi Spencer. A voz me era familiar, e me virei para ver quem tinha falado o meu nome. Fiquei estarrecido ao ver Jesus Cristo no estacionamento onde começa a calçada 25. Eu conheci o seu rosto. Nunca tinha visto a ele na mortalidade, mas eu o reconheci. O seu rosto é o mais familiar do universo. O meu espírito instantaneamente o reconhecia, lembrava dele e o amava. Lembrei-me de tudo acerca dele, tudo o que ele tem feito por mim. Senti na minha alma como se eu estivesse vendo meu mais querido amigo pela primeira vez depois de décadas de ausência. Eu sentia meu coração acelerar no meu peito. Ele não se apresentou porque o reconheci imediatamente. Comunicou-se comigo verbalmente, mas cada palavra que ele falava era rica com verdades não verbais que penetravam minha alma muito mais rápido do que as palavras. Ela estava vestindo uma túnica vermelha vibrante que pendia de seu ombro direito, e atada por uma fivela no seu ombro esquerdo. Na cintura ela usava uma faixa de tecido na mesma cor. O roupão estendia-se aos tornozelos e mãos e tinha mangas compridas. Usava sandálias antigas em seus pés. Ela era alto, talvez um pouco mais de 1,83 metros. Sua forma era masculina. Era bem forte com grandes ombros e membros fortes. O seu rosto não era fino como é retratado em algumas pinturas, mas cheio e com as maçãs do rosto altas. Ela tinha uma barba escura que estava bem aparada. Seu cabelo era da cor de sua barba e era longo o suficiente para tocar em seus ombros. Seus olhos eram do mais belo e claro azul que se possa imaginar. Sorriu para mim, e eu larguei minha maleta e corri para ela. Seus braços envolveram-me. Não consigo encontrar palavras para explicar o que senti ao ser abraçado por ela. Uma inundação de memórias voltara do conforto de estar em seus braços muito tempo antes. Senti o seu amor por mim irradiando dele. Eu sabia por instinto que ele sabia tudo sobre mim, mas ainda não havia sentido de julgamento. Eu sentia dele uma sensação completa de sua confiança em mim e na minha capacidade. Foi incrível para mim, porque eu nunca tive muita confiança em mim mesmo. Eu não procurei pelas marcas em suas mãos e pés. Até hoje eu não sei por que não olhei. Lembro-me de pensar mais tarde naquele dia, por que não olhei? Talvez fosse porque eu não precisava ver as feridas para saber que era ele. Eu estava tão tomado pelo seu amor, energia, radiação, capacidade limitada, vasto conhecimento e perfeições que nem passou por minha mente olhar. Seus pés não estavam no chão. Fiquei surpreso como ele podia abraçar-me com tal firmeza. Ela estava em pé e não flutuante, mas ele não estava em pé no nosso mundo mortal. Ele não estava ocupando o mesmo espaço que eu neste planeta. No espaço que ela estava ocupando, tudo estava irradiando a partir dele, como se ele fosse o sol e tudo girando ao redor e vindo dele. O seu rosto era acolhedor, sorridente, feliz por estar comigo. Parecia que tínhamos nos abraçado assim muitas vezes antes, o que me surpreendeu. A minha família não é de abraçar e eu nunca tinha aprendido a desfrutar de abraços longos ou afetuosos. No entanto,
Este abraço eu queria que durasse para sempre. Depois de um tempo, Ellie pôs as suas mãos sobre os meus ombros e me afastou gentilmente ao comprimento do braço. Ellie olhou-me nos olhos e disse-me que estava satisfeito com a minha vida até agora. Ellie agradeceu-me insistentemente pelo meu serviço em seu nome. Me disse que me amava e que daqui por diante eu faria muita coisa boa para o reino. Ellie pausou por um segundo, depois acrescentou que o justo desejo do meu coração seria concedido. Eu sabia exatamente a que desejo se referia. Era o meu grande desejo de que eu realmente conseguisse suportar minhas provações futuras e, assim, ser purificado. Mal sabia eu que havia muito mais para se desejar do que eu era capaz de perceber naquele momento. Com o passar dos anos, aprendi muito mais coisas que eu ardentemente desejava fazer, e todas elas se tornaram os mais ricos anseios do meu coração. Tudo isso foi abrangido pela promessa que eu acabara de ouvir. O que está contido em um nome. Ellie mais uma vez falou, Spencer, e por um instante, vi-me como Ellie me vê e me conhecia como Ellie me conhece. Como já mencionara antes, para Deus e os anjos o nome de alguém é um recipiente espiritual para tudo que pode ser conhecido sobre uma pessoa, passado, presente e futuro. No momento em que Ellie falou o meu nome me foi dado a ver e sentir o pleno significado do meu nome 26 para Ellie. Aquilo derreteu meu coração e ainda o faz até hoje cada vez que penso na forma como Ellie disse o meu nome. O amor que Ellie me concedeu em uma palavra não pode ser descrito por qualquer mortal. Assim, quando eu leio Isaías ou Samuel, onde o Senhor fala seus nomes, ou onde o Senhor chama Nefe ou Moisés pelo seu nome, penso que sei o que eles sentiam. Quando eu leio sobre a primeira visão de Joseph Smith e ouço, Joseph, este é o meu filho muito amado, queria que todos pudessem saber o que o jovem Joseph experimentou quando ouviu o Senhor dizer seu nome. Porque quando você ouve o seu nome da boca do nosso Salvador, você nunca mais ouve o seu nome da mesma forma, para sempre. Desde aquela época, quando as pessoas dizem o meu nome sem realmente saber quem eu sou, sinto quase como se eles estivessem pisando em algo sagrado. Também me faz maravilhar-me com os muitos nomes que Jesus Cristo tem nas Escrituras, pois cada nome e título traz consigo uma indizível linguagem que contém o pleno e verdadeiro significado daquela parte da glória e perfeições do Senhor. Nos poucos e longos segundos em que Ele abraçou-me, Jesus ensinou-me muitas coisas que penetraram minha alma, como uma explosão de conhecimento puro. Essas coisas eram preciosas e espiritualmente íntimas, tudo aquilo emocionou-me ao centro do meu ser, mas não me foi permitido lembrar-me em detalhe após a experiência terminar. Eu só me lembro de receber essas coisas e me alegrar, mas os detalhes desvaneceram-se. Espero num dia futuro ouvi-lo dizer tudo novamente. Ele acenou em direção à sede da estaca e disse, precisam de você. Você precisa ir à sua designação. Dei um passo para trás, ainda olhando para ele, desejando não ter que sair, mas ele tinha me instruído a ir, então me virei, e dei uns poucos passos na distância. Parei e voltei. Ele voltou a falar o meu nome, e eu estava novamente mergulhado em amor e lágrimas. Enquanto eu olhava, ele começou a desaparecer lentamente. Em seguida, ele se foi. Eu imediatamente tornei-me ciente da minha cama e quarto. Eu estava chorando abertamente, com alegria, de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. A alegria desta visão foi tão sublime que eu estava rejuvenescido e o sono me deixou. Eu imediatamente me levantei e escrevi tudo no meu diário. Quando a manhã finalmente chegou, me vesti e prossegui com o meu dia, sem qualquer vestígio de cansaço ou sonolência. Eu leio meu diário de vez em quando agora, e vejo a profunda incapacidade que eu tinha naquele momento de expressar essa experiência em palavras. Mesmo nos dias de hoje, está claro que nem mesmo existem palavras para expressar tal experiência. Lembro-me de meditar no dia seguinte. Eu abri um hinário e li as palavras Eu sei que vive o meu Senhor. As palavras desse hino expressam melhor o que eu experimentei do que minhas próprias palavras poderiam no momento. Saber realmente. Realmente saber que Ele vive, que Ele é um amigo perfeito, benevolente que me ama suficiente para deixar o céu, vir à terra e tomar tempo para abraçar-me, para ter um relacionamento comigo e com todos nós, que o procurarmos. Este é o mais doce conhecimento que eu jamais recebera. Saber que Ele conhece a você muito melhor do que você conhece a si mesmo e, no entanto, Ele o ama ainda mais e está disposto a mostrar-lhe quem você é aos seus olhos e do que você é capaz. É por isso que eu amo, porque Ele me amou primeiro. Até que ponto o homem decaiu. Uma das coisas que mais me impressionou, então e ainda hoje, é até onde temos decaído. Já mencionei isto antes, mas continua voltando nessas visões.
Eu acreditava naquele momento da minha vida que a queda foi mais para Adão e Eva e esta terra. Mas eu continuo a ver que ainda mais sobre a humanidade quão poderosamente a queda 14 escureceu todos os nossos sentidos. Perdemos a nossa memória não só de Deus mas, ainda mais triste, de nós mesmos. Não compreendemos o nosso próprio valor. As Escrituras ensinam-nos da glória de Deus, mas quase não mencionam a glória que a humanidade deixou quando aceitamos o desafio mortal. Vim a descobrir que a queda teve um profundo efeito sobre nós. A queda separou-nos da presença de Deus tão profundamente que não se ouve a palavra do Senhor como poderíamos se nos educássemos pela obediência a Ele. Os nossos corações e as nossas mentes estão nublados e incapacitados pela queda. Somos gente com necessidades especiais espirituais, pessoas deficientes literalmente de todas as formas possíveis. Somos, do ponto de vista de Deus, crianças mortais que nasceram cegas, deficientes mentais e paralíticas. Isso não é um exagero. Quando caímos na mortalidade, não conseguimos mais ver a existência tal como verdadeiramente é, cheia de seres espirituais em incontáveis mundos. Caímos da inteligência suficiente para entender imensas verdades. Participamos da criação de mundos antes de nascermos, mas no momento do nascimento, a nossa maior especialidade era a capacidade de sugar. Antes de nos tornarmos mortais podíamos ir até lugares distantes em um piscar de olhos para servir a Deus. Nosso quintal eram as grandes criações de Deus, mas após o nascimento, a nossa maior capacidade física foi a piscar e engolir. Deixamos a Deus capazes de ver galáxias distantes e olhar para o passado e para o futuro, mas após o nascimento mal podíamos nos concentrar no rosto da nossa mãe. Este é o glorioso e indescritível poder de nosso Senhor e Salvador, que Ele nos ofereça um meio para nos resgatar destas trevas mortais e de volta à sua presença, onde todas essas limitações divinamente concebidas serão varridas, e nós tornaremos muito mais do que aquilo que tínhamos sido antes. Ele quer que tenhamos tudo o que tínhamos antes e muito mais, e Ele deu a sua vida não só para nos fornecer o caminho para estas coisas gloriosas, mas também para derramar sobre nós o poder de sua graça, a fim de que sejamos santificados por Cristo. Em seguida, Ele nos muda para sermos como Ele, não porque mereçamos mas porque Ele nos ama e capacitou-nos a triunfar quando nós lhe obedecemos. Tentando fazer sentido um difícil resultado desta experiência foi que eu fiquei me perguntando, o que é que eu vou fazer com essa informação? Eu não sentia que deveria sair contando para todos os que conhecia. Eu não sabia o que dizer ou como dizer. Não tinha palavras para expressá-lo. Subitamente me senti isolado. Um dos aspectos mais difíceis do obter tão vasto conhecimento, percebi eu, é não ter ninguém para falar sobre ele, de não ter nenhum meio de expressá-lo, e nenhuma maneira de alegrar-me dele com outro mortal. Outro dilema que encontrei foi que eu não sabia como conciliar a minha pessoa que eu conhecia ser, com a pessoa que eu poderia ser com a natureza profunda que me foi mostrada. Eu sabia que não a tinha alcançado, que eu não era bom o suficiente para merecer. Eu nem sabia como me tornar a pessoa que Cristo tinha me mostrado que eu poderia tornar-me. Havia um abismo de trevas no meu entendimento. Eu podia ver claramente quem eu era agora e, em seguida, eu podia ver claramente quem eu poderia tornar-me, mas eu não podia entender como fazer a transição entre os dois. Era como uma lagarta a quem está sendo mostrado que ela iria um dia se tornar uma borboleta. Era glorioso, mas eu simplesmente não conseguia imaginar como isso poderia jamais acontecer. Um dos aspectos mais difíceis do presente foi que me senti compelido a fazer sentido dessas visões e experiências. Eu era um homem bem instruído com 3 pós-graduações e eu quis criar um propósito, talvez me chamado a uma missão divina para mim de todas estas coisas. Eu queria inventar ou criar um caminho para chegar ao que eu tinha visto que poderia me tornar. Então eu fui através do processo de raciocínio, isso deve significar que... E então eu tentava fazer acontecer de acordo com minhas conclusões. Este foi um erro terrível. Descobri que nenhuma das minhas lógicas poderia penetrar esses mistérios, e nenhuma quantidade de meditação ou dedução poderia mostrar-me como chegar de onde eu estava para onde Cristo tinha me mostrado que eu poderia chegar. Cerca de 20 anos mais tarde, meu amigo apóstolo finalmente esclareceu aquilo para mim, durante uma reunião privada. Ele disse, Spencer, não cometa o erro de tentar ler o significado dessas experiências. Apenas aceite-as como são. Não tente colocar a sua interpretação sobre o assunto. Mantenha sua própria lógica fora disso. Ela é o que é. Quando você tentar interpretar, ela o levará por caminhos por onde você não deve ir. Mantenha a experiência pura.
Espere no Senhor para revelar o sentido a você. Espere no Senhor para lhe dar a interpretação. Aguarde por mais luz e conhecimento que o Senhor ainda tem para dar a você, para que você possa concluir a sua missão. Curar as crianças. Nessa experiência aprendi também que eu tinha escolhido a profissão certa. Eu sabia que meu trabalho com crianças prejudicadas e maltratadas era minha missão neste momento. Eu sentia grande paz em saber que eu seria capaz de alguma forma, transmitir segurança e tranquilidade a essas crianças feridas. E, com isso, eu estava me curando do abuso que sofri quando eu era criança, porque Cristo estava fazendo por mim o que eu fiz profissionalmente por estas crianças. Eu estava trazendo-as para Cristo, onde toda verdadeira cura ocorre. Somente Cristo pode curar essas crianças, principalmente quando elas têm sido vítimas de abuso emocional, sexual ou físico. Desde esse dia em diante eu podia entrar em uma sala, ou sentar-me ao púlpito numa reunião sacramental na igreja, e eu sabia quem da congregação havia passado por essas experiências abusivas. Este dom de discernimento em saber a quem eu deveria servir e como servi-los tem sido a razão para todo o sucesso que tenho visto na minha profissão. Desde então, tenho várias vezes ido a eventos públicos, tais como uma sinfonia ou uma atividade cívica, e enquanto sentado ali, o Espírito me dizia claramente sobre algum estranho durante a apresentação: você vai trabalhar com essa criança. Em algumas semanas, ou até mesmo um ano, essa pessoa e, muitas vezes, sua família inteira iria entrar em terapia comigo. Trata-se de um maravilhoso mas doloroso dom do Espírito. Digo que é doloroso por esta capacidade inusitada que eu ganhei de segui-los aos locais escuros e maus em seus corações, recuperá-los, segurá-los algumas vezes, ou conduzi-los, com a ajuda de Cristo, das trevas para a luz. Eles experimentam um tipo de renascer quando um adulto ou uma criança submete-se a este processo e permitem-me agir como agente de Cristo, guiando-os através daquilo. Eles são curados daquele abuso, total e permanentemente, assim como eu fui curado quando me encontrei com o Salvador pela primeira vez. Há um paralelo com essa cura que sou abençoado por contemplar de vez em quando. Cristo teve de ser abusado, cuspido, e tratado com crueldade como uma parte essencial para completar a expiação 15. Ele desceu abaixo de todas as coisas, de modo que ele pudesse superar todas as coisas. E quando ele venceu todas as coisas, então, ele estava preparado para levar-nos pela mão e nos levantar acima de todas as coisas. De uma maneira muito menor, isso é o que eu tento fazer com as crianças. Eu experimentei as sombras do abuso na infância tanto no ventre materno como na vida, e quando Cristo me curou, então eu estava habilitado, de alguma forma que não compreendo totalmente, a ser uma parte da cura das crianças. De forma semelhante, cada um de nós experimenta provações e coisas cruéis, mas se chegarmos a Cristo e deixarmos que Ele nos cure, então podemos chegar e levar outros a Cristo para a sua própria cura. Fazer isso é um dom, mas temos que passar por nossas próprias dores, para que possamos servir a Cristo em seu nome. Camadas de significados. A última coisa que eu gostaria de mencionar que eu aprendi com essa experiência é que sempre que Cristo desce e fala com um mortal, há tamanho peso no sentido que meras palavras não podem expressar a plenitude das verdades. A mensagem é em camadas. Em primeiro lugar são as palavras que ele fala e, em seguida, há um corpo de verdade muito maior que você recebe espiritualmente, camada sobre camada, mais verdade do que você pode entender pelos anos que seguirem. Um pequeno momento na presença do Salvador pode durar pelo resto da vida. Este é o motivo pelo qual as Escrituras 27 são tão poderosas, porque elas contêm as palavras pronunciadas por Cristo, e essas verdades estão ainda em camadas, espiritualmente entrelaçadas com aquelas palavras. Leva uma vida de crescimento espiritual e de obediência para ser capaz de receber as camadas mais profundas. Elas estão realmente ali, e contêm os grandes mistérios e mais verdades que Ele deseja que possamos adquirir e desfrutar em nossa vida. Para qualquer problema que enfrentemos, as respostas são dadas nos registros de experiências de pessoas que falaram com o Salvador. Por transformadoras que essas primeiras experiências tenham sido e por mais que tenha aprendido por estas coisas, elas foram apenas os primeiros sons de uma grande sinfonia que ainda me aguarda. Foi-me mostrado e aprendi muitas coisas que eu ainda devo realizar na mortalidade. Foi-me dada uma grande missão a cumprir se eu for fiel e verdadeiro. Eu relatarei muito da minha missão futura nos capítulos seguintes.